Povo abençoado, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à nossa live Café com o Presidente, live de quinta-feira, live especial. Papel e caneta na mão que vai valer a pena. Bom dia, Marita, você foi a primeira hoje, Marita. Parabéns, Marita, você ganhou. Suzana, você foi a terceira hoje. Muito bem, Suzana. Suzana, tô chegando, hein? Me aguarde aí. Lá para as 18 horas estarei em nome de Jesus em Aracaju. Suzana, estou trabalhando, hein? Para colocar a gente no nosso coquetel hoje aí, hein? Me aguarde. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Helena. Bem-vindo, Raulino Sampaio. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos chegando para a nossa live. Que eu puder. Não sei você. Hoje eu fiz foi logo dois copaços aqui, ó. Dois copaços de Hype Drink aqui. Hoje o dia promete. Bom dia, meu povo. Vão chegando, bem-vinda, Norma. Ô, Suzana, você viu que eu tô trabalhando, né? Que eu tô focado, né? Me aguarde, hein? Eu decidi agora que você top recrutamento. Então, meu irmão, eu tô trabalhando, focado um atrás do outro, assim, ó. Eu não paro de fazer apresentação de negócio. Estou entusiasmadíssimo. Eu acho que agora eu vou fazer. Esse negócio agora vai dar certo. Esse negócio agora vai dar certo. Bom dia. Galera, vamos começar a nossa live. Hoje vai ter uma live especialíssima. Doutora Juliana, se já tiver aí na live, aperta o sinalzinho de mais para mim aí, beleza? Para eu colocar-lhe para dentro aqui da nossa live. Mas vamos falar. Hoje eu queria falar um pouquinho. Ontem eu fui na igreja nova aqui em Salvador. E falando sobre o poder da oração, né? E o poder da gente fazer oração em família. E a gente precisa começar a valorizar mais a nossa família, sabia? Às vezes a gente no dia a dia preocupa com tanta coisa e esquece de valorizar a família. E o versículo bíblico hoje está no livro de João. João 8, capítulo 40, versículo 47. João 8, 47, tá? Que diz o seguinte, só a primeira parte dele diz o seguinte: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não ouve as palavras de Deus, porque não sois de Deus. Doutora, já vou mandar o convite aí, é só aceitar, tá bom? A gente vai, enquanto a doutora vai chegando e já vamos começar a fazer nossa live. Eu quero falar rapidinho para você sobre a gente aprender a valorizar a nossa família. Ontem, doutora, daqui a pouquinho a gente começa, tá? Vai aguardando aí. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui. Ontem, durante a nossa live de empreendedorismo, nós falamos muito sobre a trajetória de Josué, né? Porque Josué foi alguém que recebeu uma ordem de Deus de ser forte e corajoso. Eu não conheço ninguém que consegue empreender. Imagina, gente, empreender não é fácil. Porque ser empregado é muito fácil. É ir lá, bate cartão, trabalha, cumpre hora e volta para casa e não preocupa com nada. Muita gente acha que empregado trabalha muito. Quem trabalha muito é empreendedor, quem trabalha muito é patrão. Mas vale a pena, tá? E ontem a gente falou sobre... Doutora, tem um negócio aí que tá espiando muito. Não sei se é fone de ouvido. Tá dando assim, ó. É uma interferência, qualquer coisa. Mas daqui a pouco a gente resolve isso. Assim, tipo um chiadinho. Tá com fone de ouvido não, né? Não, Tá com Viva Voz ligado? também não. Então tá bom, mas eu tô ouvindo a senhora bem. Fica tranquilo, vai dar certo. Tá bom. Então, deixa eu dizer para você que tá aqui. Às vezes a interferência é minha aqui.
deixa eu dizer para você. Então, nós falamos muito de Josué ontem. Não dá para ser bem-sucedido se não for forte e corajoso. E Josué, ele foi o sucessor de Moisés, né? E ele teve uma importância muito grande de levar o povo, conduzir o povo ali do Egito até a terra prometida, né? E sabe o que é o mais estranho? É que a terra prometida já tinha sido prometido para Abraão há mais de 500 anos atrás. Às vezes a gente acha que as coisas não acontecem rápida, né? E na vida de Abraão, na verdade, na promessa de Abraão, aconteceu 500 anos depois. E o que isso tem a ver com viver em família, cuidar da família, tá? Deus, na verdade, se você pegar ali as gerações, vai vindo de Abraão e vai descendo ali para Isaac, vai descendo para todo mundo ali, Jacó, vem descendo toda a linhagem ali, vai passar até chegar em Josué. Então, o que isso ensina para mim e para você? Que Josué, ele entendeu, né, o valor de servir a Deus. Porque os seus ancestrais, os seus antepassados, todos eles serviam a Deus. E Josué, ele assumiu com integridade esse compromisso pessoal, firmado entre a casa dele e os seus antepassados que iam servir ao Senhor. Então, deixa eu dizer uma pergunta para você. Você e sua casa tem esse compromisso de servir ao Senhor? Esse exemplo que eu estou dizendo agora de Josué, ele ressalta muito o cuidado que Deus tem com cada família, né, ao longo da história. E eu tenho certeza que se você for uma pessoa que começa o seu dia com essa conexão com Deus, buscando a Deus, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, pedindo boas escolhas, que você tome boas escolhas, né? Muita gente fica pedindo paciência, na verdade a gente precisa pedir provas para testar a nossa paciência. Então, eu queria que você saísse daqui hoje pensando algo, como é que está o seu relacionamento, como está esse amor seu, primeiro, o seu amor com sua família e depois, segundo, o amor de Deus com sua família. Diariamente é muito importante a gente valorizar esse núcleo da família. Eu sei que os filhos crescem, um vai para um lado, um vai para o outro, uns vão para outras cidades, outros estados, outros países. Gente, mas com hoje o WhatsApp com câmera, a gente pode estar muito mais próximo. Se você falar assim, a sua família é perfeita, lógico que não existe família perfeita, né? Cada um é de um jeito e a gente é como o dedo da mão, a gente precisa entender isso. As famílias são imperfeitas, temos os desafios, mas a gente precisa entender que o amor, o perdão, valores bíblicos que estão aqui nos ensinam que a gente... Na verdade, primeiro nós temos que pegar esses valores bíblicos e a gente precisa cultivar isso. Gente, a palavra certa é cultivar. Cultivar é plantar, é regar, é cuidar, é limpar, né? A gente precisa o tempo todo estar promovendo essa união de bem-estar na família. Então, eu quero finalizar essa parte nossa aqui dizendo para você que quando você dedica tempo de qualidade, e no livro As 5 Linguagens do Amor fala muito sobre isso, tempo de qualidade, quando a gente pega aí tempo de qualidade como uma forma de demonstrar o nosso amor para a nossa família, você não tem ideia como isso vai trazer retorno para você com o passar do tempo. Mesmo que a distância, Aberton, meu filho mora em outro estado, em outro país, não tem problema, pega o telefone, dá uma ligada, manda uma mensagem, procura saber como é que tá, né? Ontem eu fui numa igreja nova aqui pertinho da minha casa e a pastora dizendo o seguinte, ó, quando eu faço minhas coisas todas, eu tenho filho de 25, 31 e não sei quantos anos, mas eu faço tipo uma vistoria ali antes de eu dormir. Ligo para um para saber onde você está, o que você está fazendo, mesmo com filhos casados. Então é importante a gente entender que a gente precisa ter esse cuidado sempre. Da mesma forma que Deus tem esse cuidado com a gente precisa ter esse cuidado com a nossa família. E amar não só a nossa família, mas amar o próximo, amar uma pessoa que às vezes a gente não conhece, é uma escolha, né? E a gente pode fazer essa escolha a todo momento. Não estou falando para você ficar ali garradinho com quem te faz mal, não. Mas eu estou falando que você pode escolher amar as pessoas, não as suas atitudes, mas amar as pessoas. Belezinha? Então vamos lá. Hoje é a nossa live de número 1324. As lives ficam gravadas no YouTube. A de ontem já subiu para o YouTube. Para quem está assistindo no YouTube, ela é gravada. Se você às vezes está assistindo no YouTube depois que ela já aconteceu, te sugiro a se inscrever no canal, apertar o sininho aí para você receber notificações. Compartilha, comente. Isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas.
A gente começa sempre com uma frase do dia. Antes de eu fazer a primeira pergunta para a doutora, na verdade, eu vou até fazer uma pergunta antes do que eu tinha imaginado. A frase do dia diz o seguinte: anota aí a frase do dia. Você não pode vencer na vida se estiver perdendo para sua mente. Anota aí. Você não pode vencer na vida se estiver perdendo para sua mente. Tem um cara que eu conheço e a maioria de vocês conhecem, e eu vi até que segue a doutora aqui no Instagram, que é o Fábio Fujihara. Ele diz o seguinte: quem não controla a mente não vira presidente. Então, deixa eu dizer para você, a primeira coisa que você precisa diariamente, quando acordar, anota aí, você não tem ideia, você não pode perder para sua mente hora nenhuma. A sua mente tem que ser o seu órgão mais forte do seu corpo. Você tem que acreditar primeiro para que depois as coisas acontecem. A maioria das pessoas só não tem sucesso porque elas não acreditam que elas podem. Elas acham que o outro pode, o outro consegue, o outro é capaz, mas que ela não. Mas você, como imagem e semelhança de Deus, você é um deusinho aqui na Terra e a gente precisa tomar posse disso. Hoje nós vamos ter aqui ela que é médica, a doutora Juliana Stabile. Se prepare porque a live de hoje vai ser uma live muito abençoada. Primeira vez da doutora Juliana aqui. Juliana, eu vou fazer logo a primeira pergunta. Eu lembro de um evento que eu não sei qual nem onde foi. Você e o seu marido assim sentado numa mesa na frente de um evento. Eu não lembro qual evento. A senhora lembra onde nós nos conhecemos? Eu acho que foi num retiro de milionários aí em Salvador. Será que foi? Eu não lembro, mas eu lembro da cena, assim, eu tô vendo a cena assim, e aí me apresentaram a senhora, e aí eu sei que a gente conversou ali, mas tá bom, já lembramos mais ou menos. Vamos lá, doutora, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter tirado um espaço aí na sua agenda, e vamos logo à primeira pergunta para que as pessoas possam se identificar um pouquinho. Por que que uma médica começou a desenvolver a atividade do negócio Herbalife? Então, bom dia em primeiro lugar para todo mundo, para você, Wellington, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, realmente muito inspirador, muito obrigada. Na verdade, em 2005, eu conheci a Herbalife em 2005 através do meu filho. Mas em 1995, eu e meu marido tínhamos lido aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Sim. E que é um cara que se fez sozinho, que cresceu muito, e no meio do livro dele, ele falava de que ele tinha ganho muito dinheiro com o mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas que naquela época do livro, as pessoas estavam começando a ganhar muito dinheiro com marketing multinível. Eu fiz medicina, me formei em 76, e depois, meio que por acaso, acabei entrando na atividade empresarial. Sempre gostei disso, de ser empreendedora, de empreender. E comecei ajudando minha cunhada numa loja de roupa. Viramos sócios, tivemos uma confecção, o negócio foi crescendo. Eu queria gerir o meu negócio, mas médico não aprende isso na escola, administrar negócio. E acabei chamando pessoas para me ajudar, não fiquei satisfeita, fui fazer faculdade de administração. E terminei em 92, o Miri virou para mim: você fez administração, o que é marketing multinível? Não sei, não aprendi. Perguntei para o meu professor, ele também não sabia. Não tinha internet naquela ocasião para a gente pesquisar, ficou por isso mesmo. 10 anos depois, meu filho apareceu com um vídeo, um CD, mostrando para o meu marido, e porque ele tinha se cadastrado na Herbalife, e ele tinha mudado para Maringá para fazer faculdade de medicina, de agronomia lá, e engordou 30 quilos em um ano. Deu conta disso. Amigo, bebida toda noite, aquela confusão de moleque. E a gente estava super preocupada com isso. Quando ele veio de férias em janeiro, levamos no endócrino. Pensei, deve ter algum distúrbio, alguma coisa acontecendo. Fiz todos os exames, todos absolutamente normais. E o endócrino falou para mim: Juliana, ele é um forte candidato à cirurgia bariátrica. Tinha 19 anos, não queria tomar remédio para tirar fome e tal.
e que disse que ia dar conta de emagrecer sozinho, ele falou: a gente sabe que não vai dar nada, que ele não vai conseguir. E então eu já quero te contar para você se preparar. E era tudo que a gente não queria, aos 19 anos, ter uma atitude radical, né? Sim. Enfim, daí ele começou a fazer orientação do médico, conheceu a Herbalife lá em Maringá. Um amigo tinha acabado de se cadastrar com o Rodrigo Ribeiro, aquele Ah, que legal. moleque que fez a cabeça dele. E o Rodrigo, então, já cadastrou meu filho e mostrou para ele uma revista da Você S.A. de 2004, que inclusive a chamada de capa é Ganhe Mais que 100 mil por mês. Conheço os presidentes da Herbalife que ganham, os vendedores da Conheço os Herbalife que ganham vendedores da mais, Herbalife que ganham mais de 100 mil por mês. presidentes da empresa. E o Fábio Fujihara, que você mencionou, é uma das pessoas citadas lá na entrevista. E meu filho diz assim, que naquela ocasião ele pensou 100 mil por mês, se eu ganhasse 100 mil por ano eu já estava feliz, né? E daí ele resolveu se cadastrar. Quando ele chegou em casa com um pote de shake, eu quase tive um chilique, porque eu já tinha experimentado o shake 10 anos antes, só que o meu era de caixinha. Durou 5 dias minha experiência, porque o negócio era horrível. Eu ficava com fome, minha barriga inchava. Foi horrível a experiência. Aguentei 5 dias, dei o negócio embora. Quando ele apareceu com o negócio do shake, eu falei: pronto, já fizeram a cabeça dele, ele vai parar de fazer atividade física, vai parar de fazer dieta, etc e tal. Enfim. É, mas resolvi não falar nada. Por quê? Porque 19 anos, daqui a uma semana ele também não vai aguentar um negócio, vai mudar a cabeça. Enfim, ele no próximo final de semana ele estava com shake, no próximo também, no terceiro eu vi que ele estava mais magro e ele mira o desligo. E ele vi que ele estava mais magro, fiquei super preocupada. Eu falei: tem droga nesse negócio? Só pode. Sim. Deve ter hormônio de tireoide, diurético, laxante, alguma coisa que induza dependência, até porque não é possível, o negócio é ruim. Ele é o dobro do meu tamanho, eu ficava com fome, ele deve ficar com fome mais ainda, mas continua tomando. E ele convidou a gente para ir num evento, um STS, Sim. que daí a gente tinha que viajar, era em Marília, com o Fábio Fujihara. E lá foi uma surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar de Herbalife. Em 2005 eu Doutora, nunca tinha visto um carro. só uma entrevista aqui, uma pergunta. Naquele evento lá, se a senhora pudesse resumir aquele evento em uma frase, o que a senhora mais gostou do evento? Eu fiquei muito impressionada com a seriedade, a idoneidade da mensagem que eles estavam passando e das pessoas que estavam lá. E muito impressionada assim, com a alegria do ambiente, com a energia boa, todo mundo preocupado em ser melhor e para ajudar os outros, né? Então, isso é uma coisa muito impressionante na Herbalife, né? Que a gente é treinado para cuidar das pessoas, Verdade. né? Quando eu fazia medicina, eu achava lindo medicina preventiva, que é exatamente isso, você prevenir as doenças, mas era uma atividade que não era rentável, que não dava dinheiro, que não tinha muito como exercer. E de uma certa forma, a Herbalife acaba fazendo isso, a gente acaba prevenindo doenças, né? Doutora, Não porque a gente tenha remédio, mas porque a gente aprende que tudo acontece através do que você ingere, né? Da verdade. qualidade do que você ingere. A senhora falou sobre o curso de medicina aí, né? E a gente conhece que tem muitos médicos muito bem-sucedidos, mas também tem médico que começa e às vezes muda. Eu conheço gente que era médico e mudou de carreira, porque às vezes não gostava ali do ambiente. Se a senhora puder pegar e falar assim, ó, a senhora conhece outros médicos, né? Se a senhora puder comparar a nossa atividade com medicina, vamos pegar medicina, que é um curso de... Hoje é o sonho da maioria das pessoas. A minha nora ficou aqui 6 anos tentando medicina, até passar, porque ela queria na mesma faculdade ali, que aquilo era uma paixão dela. Que realizações que a Herbalife trouxe para a senhora que normalmente, na maioria das vezes, os médicos não conseguem ter? Wellington, a coisa mais impressionante que eu
acho é assim, o médico, ele é muito bem remunerado pelo trabalho que ele faz, pelas horas de trabalho dele, pessoalmente. São poucos os médicos que acabam montando uma clínica, uma equipe e que conseguem ganhar dinheiro através do trabalho de outras pessoas, né? Então, você precisa ser muito bem remunerado e acaba sendo um valor muito alto para a maioria das pessoas, para recompensar todo o esforço de formação, estudo e dedicação que você precisa desenvolver para ser um médico de excelência. Na Herbalife, essa é a beleza do negócio do marketing multinível, inclusive, é que você consegue ensinar pessoas a fazerem a mesma coisa que você faz, a desenvolver pessoas, a desabrochar pessoas, e você ganha um pouquinho de cada um, do que cada um faz, né? Quer dizer, do que cada um movimenta de produto aqui. E isso, em primeiro lugar, é uma coisa que é um disruptor, eu acho. Sim. Porque quando eu sou psiquiatra, psicanalista, e o meu consultório é um consultório particular, eu ganhava dinheiro do meu trabalho pessoal. E eu trabalhava de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, com um pequeno intervalo para o almoço, com filho pequeno, e isso era muito desgastante, né? Porque filho tinha problema, estava doente e tal, e às vezes você ficava numa situação muito difícil de ter que desmarcar sessão de análise, de terapia para cuidar das crianças em casa. E a liberdade que a gente tem com a Herbalife, a autonomia, a independência, né, de tempo, de trabalhar com quem a gente quer e trabalhar da onde a gente quer, né, Wellington? Eu tenho espaço de vida saudável, mas a gente pode fazer um trabalho online, fazer acompanhamento online. Isso daí é uma coisa que é um presente, eu acho, para gente. Verdade. Doutora, me diz uma coisa, no comecinho da senhora ali, né, alguns anos atrás, a senhora médica ali, com nome já na carreira ali, como é que foi, qual foi a reação das pessoas, dos conhecidos, da família, né, do seu círculo de influência, quando a senhora começou a desenvolver a atividade de negócio Herbalife? Oh, é muito interessante, né? Quando eu comecei a Herbalife, na verdade, eu já não trabalhava na medicina. Nós tínhamos lojas de móveis planejados, né? A carreira do empreendedorismo começou lá atrás com o negócio de roupa, de confecção, e depois a gente acabou abrindo loja de móveis planejados, ficamos assim durante 10 anos. Mas mesmo quando eu abri as lojas, e especialmente quando a gente decidiu trabalhar com a Herbalife, depois em tempo integral com a Herbalife, a reação das pessoas era de pena. Assim, que dó, né? Tão bem formada, tão boa médica. Como que você vai trabalhar com a Herbalife e você começa o trabalho da Herbalife, você não ganha um monte de dinheiro na época, é uma construção Verdade. interna, pessoal, isso que você falou, né, da cabeça, começar a comandar mais a gente para o caminho que precisa ser feito para ser um bom consultor da Herbalife. Então, realmente, as pessoas é, no início não aceitavam muito. Eu lembro que meu médico, o meu cardiologista, que a gente fazia check-up todo ano, ele achou um absurdo eu trabalhar com a Herbalife, tomar os produtos. A única coisa que eu perguntei é assim, como é que estão meus exames? Tá tudo bem? Eu tô ótima? Então eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, E essa tem que beleza? ser a atitude, parabéns. 5 anos depois, todo ano a mesma história, né? Mas você continua tomando isso? Você continua, eu tô bem? Tá tudo certo? Continuarei, tá bom? 5 anos
depois, fui numa consulta. Ele falou: eu quero te perguntar uma coisa. Você continua trabalhando? Continuo. Você está tomando? Tá. Se eu mandar minha mãe para você, você consegue emagrecer? Uau! 9 quilos a menos, com problema sério de joelho. Então, é uma coisa que a gente vai conquistando, né? E a gente vai conquistando o respeito das Sim, pessoas sim. também, né? E hoje, aqui a gente sabe que é Juliana da Muito Herbalife. bem. Eu falei nisso ontem, nessa paixão desse sobrenome que a gente precisa adquirir aqui, né? Eu também, quando eu ligo para qualquer pessoa, é o Wellington da Herbalife, né? Quando a gente absorve esse sobrenome aí, na verdade é porque a gente está fazendo o negócio do jeito que tem que ser. Doutora, se a senhora pudesse escolher nessa trajetória toda aí, o maior desafio que teve aqui dentro, qual foi e como superou? O Wellington, para mim, a gente teve alguns desafios assim comuns, né? Por exemplo, a pandemia foi um desafio para nós, distribuidores, consultores da Herbalife, né? A gente tinha várias pessoas trabalhando junto com a gente, que tiveram que parar de trabalhar, que não puderam trabalhar no espaço e acabaram saindo da organização, e a gente tem todo um trabalho de reconstrução aí. Mas, para mim, o maior desafio da Herbalife é um desafio pessoal. É assim, de você entender o que você precisa fazer e de fazer. Né? Quer dizer, não basta planejar, você tem que entrar em ação. Então, eu acho que o maior desafio do consultor da Herbalife é o desafio de fazer o que você falou hoje, de fazer com que o cérebro comande o seu dia, né, as suas atitudes, as suas escolhas, e que você consiga ter um caminho claro do que você precisa fazer com a pessoa que está conhecendo agora para levar ela a ter o resultado que ela precisa, inclusive de saúde e até financeiro, se ela desejar. Tá. Vamos lá. Hoje, como médica, né, que tem ali aquelas informações, o aprendizado do médico para cuidar da saúde das pessoas, não importa se é mental ou se é física. Vamos falar um pouquinho de produto, depois eu vou pedir dicas de venda de produto, mas por que, como médica, a senhora hoje recomenda os produtos da Herbalife para alguém? O Wellington, ainda bem que eu acho que está ficando cada vez mais evidente, tem mais gente falando sobre isso, da necessidade de você ter uma nutrição adequada para você ter uma longevidade saudável. Né? Quer dizer, não adianta que só com a comida que a gente ingere, que a gente consegue comprar no supermercado, a gente não garante isso. Você precisa suplementar, né? E a beleza do produto da Herbalife é que a tecnologia envolvida na fabricação e desde a escolha dos nutrientes, ela faz uma coisa que eu considero super poderosa, que é entregar aonde precisa, que é a biodisponibilidade dos produtos que a gente tem. A minha maior experiência com a Herbalife, que foi determinante para eu acreditar no produto, eu já tomava, antes de conhecer a Herbalife, eu já tomava multivitaminas, porque eu sabia que eu precisava de antioxidantes e de vitaminas. Eu já tomava ômega 3 porque eu sabia que ele era um protetor cardíaco, do cérebro e de articulação. Então, eu já tomava como prevenção. Minha família inteira morreu de problema cardíaco. E eu já tomava cálcio, porque sabia que já tinha mais de 40 anos, osteoporose, etc e tal. Eu tinha cãibra quase todas as noites. Eu tinha episódios de herpes e eu tinha rinite assim com frequência que desenvolvia para sinusite e tal. Quando meu filho entrou na Herbalife, um dia eu vi ele mexendo lá na minha cestinha lá que tinha os potinhos de vitamina. E ele falou, aqui, ó, você já toma multivitamina, você já toma ômega, você já toma cálcio. Eu falei, sim, daí? Não, a Herbalife tem tudo isso. Eu falei, ok. Você está vendendo isso? Tô.
Tá bom, eu compro de você, mas vou avisar. Se não, se eu achar que não é tão bom quanto o que eu tô tomando, eu vou parar de comprar, beleza? Beleza. Daí, isso daí era julho, foi quando a gente foi para o primeiro STS. E eu trabalhava com loja de móveis planejados da Todeschini e tinha um lançamento na fábrica em Bento Gonçalves. Frio, eu tinha, toda vez que eu ia para Bento, eu voltava com sinusite, porque tinha rinite, porque tinha não sei o quê, porque tinha não sei o que lá. Fui para Bento e de repente, 2 dias depois, 3 dias depois, eu me dei conta lá em Bento que eu não estava tendo cãibra mais. Que eu não tinha tido nenhum episódio de rinite. Eu não precisei de tomar nenhum remédio. Eu voltei para casa inteira. Daí eu falei, a única coisa que eu tinha mudado é que eu tinha começado a tomar os tabletes da Herbalife. E depois depois até eu li um estudo de Harvard, que eles fizeram lá de vitaminas, e eles conseguiram separar só 9 marcas, porque as demais que eles avaliaram não tinha sequer dentro do comprimido o que estava escrito na Sim. fórmula. Uns tinha menos e outros tinha mais. Desses 9, 6 tinha resto nas fezes. Eles avaliaram as pessoas e analisavam as fezes. Então, para mim, essa é a grande diferença da Herbalife, é que realmente o produto funciona. E não é porque a gente acha que funciona, é porque existe tecnologia para isso. Entendeu? Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente sabe hoje que a coisa mais importante a se fazer por uma pessoa é fazer com que ela coma a quantidade adequada de proteína ao longo do dia, que as Verdade. pessoas não comem por N razões. E especialmente em pessoas mais velhas, né? Porque a sarcopenia, que é a diminuição da massa magra, ela se instala, é um negócio natural, da evolução natural das pessoas. E por outro lado, as pessoas de mais idade têm menos apetite, têm mais dificuldade para digerir carne, por exemplo. E então é um problema, porque precisa ingerir proteína, ela não tem vontade, não consegue digerir, né? Não é uma coisa confortável. E o produto da Herbalife resolve isso com primor, né? É uma coisa impressionante de realmente entregar. Uhum. A minha mãe tem 94 anos, ela toma os produtos, ela toma o Tricor, que é o da linha 24 horas, e ela fala isso, que ela estava percebendo que ela está ficando muito diferente das amigas delas, e que as amigas delas perguntavam o que, que ela estava fazendo, que ela tinha, né, disposição, ânimo, jovialidade, e as outras já não estão tendo tanto, né? Então, Caraca, muito faz bom mesmo. diferença. Doutora, galerinha, 7 horas e 31 minutos, 113 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho pra gente bater logo 150 pessoas nessa live. Vai todo mundo aí, manda logo para 30 pessoas. Hoje nós temos aqui a doutora Juliana Stabile, experiência vasta no negócio da Herbalife. E a gente vai trazer muito conteúdo legal que hoje vai valer a pena. Mete o dedo no aviãozinho, tem alguém que está precisando dessa informação de hoje. Doutora, me diga uma coisa. Pegue aí para mim os, sei lá, os 3 principais produtos que a senhora acha assim, ó. Vou dar dicas, dicas de vendas aqui. Que dica que a senhora daria para vender 3 produtos, por exemplo, aí? Ó, primeiro eu acho que é o shake, né? Eu acho que ele é o nosso carro-chefe, a grande ferramenta. Ele tem a proteína, ele tem fibra, ele tem 23 vitaminas e minerais. Então, só da pessoa tomar um shake por dia, eu acho que já faz diferença. Que é o que minha mãe toma, é um shake por dia. É, e faz diferença porque não é que ele vai suprir todas as carências, não, mas ele vai aos poucos suprindo as carências e equilibrando o seu metabolismo como um todo. Então, o fato de você ter uma nutrição extremamente diferenciada,
de alto valor nutricional faz toda a diferença na sua vida. Então, o shake é em primeiro lugar, ele é inegociável e eu acho que toda pessoa que começa a tomar o produto da Herbalife tem que tomar shake também. Show. Usa como café da manhã, não quer emagrecer, não tem problema, mas usa como nutrição, como para garantir a sua longevidade saudável. Outro produto que estavam até conversando aqui ontem, que eu acho que a gente precisa entender o poder dele, é a creatina, né? A creatina da Herbalife, ela é diferenciada porque ela é uma creatina pura e que entrega, assim como eu estava falando da vitamina, ela entrega o resultado que precisa. Então a creatina é importantíssima para aumentar a produção energética das células e para ajudar na construção de massa magra. Mas além disso, ela também é importante para a energia do cérebro, para a pessoa manter o cérebro funcionando de uma forma mais adequada. Então, ela é indicada, inclusive, como prevenção de doenças cerebrais degenerativas, que é uma grande questão atualmente, né? O Alzheimer, as demências e tal. Então, a creatina também é um produto de uso continuado, que você tem que tomar todo dia, não é só quando você faz atividade física, né? Toma todos os dias e realmente ele entrega um resultado diferente. E o melhor depoimento para mim é do meu personal trainer. Ele usa os produtos da Herbalife, mas ele treinava e já fazia suplementação, já tomava whey, já tomava creatina de outras marcas. Quando a Herbalife lançou a creatina dela, ele passou a tomar a creatina da Herbalife e ele fala que é impressionante a diferença do resultado que ele obteve com a creatina da Herbalife. Ele já tomava creatina, tinha um resultado, mas com a creatina da Herbalife o resultado de aumento de massa magra, de desempenho, etc e tal, aumentou. Então, creatina é um produto que eu acho que todo mundo deveria tomar. E o outro é o nosso ômega 3. Por quê? Porque realmente ele protege a articulação, ele protege o coração, ele protege o intestino, ele melhora a imunidade exatamente por essa atuação intestinal. E ele protege o nosso cérebro. Né? Os neurônios, a capinha que reveste o neurônio, a capa de mielina, ela é composta por ômega 3. Então, o ômega também é um produto de uso continuado e a diferença do nosso ômega é que a Herbalife tem um cuidado tão rigoroso na produção dos produtos, tal, que o nosso ômega não tem o risco de contaminação com metal pesado, porque o grande problema é que o ômega é tirado de peixe marinho, né, de águas profundas geladas. Tirado de olho, o ômega bom é tirado do olho e do cérebro do peixe. Nem sabia disso. Então, e o grande risco de peixe de água salgada é a contaminação com metal pesado, mercúrio, chumbo e tal. E a Herbalife tem lá uma máquina que faz a detecção de contaminação por metal pesado. Quer dizer, se chega um lote de peixe ou de extrato de peixe que eles detectam contaminação, tiram isso. Então, isso daí é uma garantia super importante para nós, porque algum tempo atrás, um amigo me contou que tinha uma amiga super fit, esportista, né? Desenvolvia atividade física, se cuidava da alimentação, tomava suplementação, e começou a ter uns problemas no fígado. E no final das contas, eles descobriram que ela estava com excesso de mercúrio e de chumbo no corpo, por
contaminação do ômega que ela tomava. Então, imagina, você toma um ômega achando que você está fazendo super bem para o Sim. seu organismo e, na verdade, você acaba tendo um problema hepático por conta disso. Doutora, vamos lá. Galerinha, 7h38, já mete dedo no aviãozinho, 130 pessoas. Manda aviãozinho logo para 10 pessoas aí para a gente bater logo 150. Vamos lá. Me diz uma coisa, por que, que a senhora, como distribuidora da Herbalife, tem um espaço Vida Saudável? Wellington, bom, o espaço é uma delícia. E, na verdade, é um jeito bastante democrático de você começar a mostrar o produto para as pessoas e para as pessoas se apaixonarem por ele, né? E, com isso, você conseguir fazer com que elas tenham resultado e melhore a qualidade de vida. O nosso espaço ele tem 2009, tem 16 anos agora. No mesmo Fez lugar? 16 no mesmo lugar. Uau! E No tem, mesmo lugar. e tem cliente de quantos anos já? Tem clientes de mais de 16 Meu anos, Deus. porque trabalha com a gente iniciou num outro lugar, junto com todo mundo, lá em 2007, 2009 a gente veio para cá. E tem cliente que já era daquela época. Então, Então, isso daí é uma coisa muito legal, né? Assim, você vê que as pessoas, o benefício das pessoas é tão evidente que elas se mantêm querendo tomar o o que, produto, né? que a senhora faz no dia a dia para gerar contatos dentro da EVS? Wellington, na verdade, esse daí é um dos grandes desafios meus pessoais. Mas a gente tem muito cliente de indicação, né? Que traz isso daí é uma técnica que a gente está aprendendo que funciona, né? Tem até um modelo lá na Inglaterra que 80% das pessoas, dos clientes no espaço, depois que o espaço está aberto, vem de indicação. Mas eu acho, a Herbalife começou um desafio agora, né, o Flex 45, e que que estimula a gente a fazer uma coisa muito simples, né, que é de falar com pelo menos 5 pessoas. Sim. E eu acho muito legal a estratégia, porque é diferente você panfletar, distribuir panfleto na rua, fazer convite para qualquer um, do que você fazer um convite direcionado. É Sim. muito mais eficaz, né, o resultado. Então, o retorno é muito maior. Eu acho que esse estímulo que a Herbalife está fazendo, de você tomar o produto, de ter momentos de mentalidade, né, de fazer desenvolvimento pessoal, de fazer atividade física, de falar com pelo menos 5 pessoas, de fazer apresentação de produto, fazer apresentação de negócio, postar nas redes sociais é muito legal. Deixa eu falar um negócio que já que a doutora Juliana acabou de falar sobre o Flex 45. Se a gente olhar individualmente cada uma das tarefas, elas são muito simples. Mas tudo que é simples de fazer, também, se não focar, não faz, não faz. Então, eu falo assim, Edson, mas só 5. Mas se você não tiver um caderno onde você anota, falei com 1, com 2, com 3, com 4, são 5, passa dessa fase. Peguei, fiz a apresentação de negócio no mínimo para 1, opa, passa dessa fase. Porque se você não controlar isso, de preferência num papel, galera, numa folha de caderno, num papel, faz ali mesmo, desse jeitinho que eu tô falando. Senão, eu sei que parece simples, mas acaba com tanta distração que a gente tem no dia a dia que você vai acabar não fazendo. Então, e nunca é tarde para começar. Mas começou dia 15 de maio. De abril. Não, pode começar agora. Você pode começar o seu Flex 45 hoje. Daqui a 45 dias você termina. Começa um outro novo, Flex 45. A gente pode construir o nosso negócio de Flex 45 em Flex 45 e a gente vai criar um negócio muito sólido. Doutora, vamos continuar aqui no EVS. Como que a senhora usa o espaço da senhora ali como uma plataforma de negócio, não só apenas para servir produtos? Como é que a senhora usa para vender? Como a senhora usa para recrutar? Como que é assim no dia a dia? A gente estimula bastante as pessoas a fazerem acompanhamento, né? Quer dizer, se quer perder peso, então tá bom. Então vamos fazer uma avaliação de bioimpedância, vamos ter resultado, porque a gente sabe que tomar produto uma vez
por dia, ele tem um resultado fantástico, mas ele não entrega a perda de peso que a pessoa deseja num curto espaço de tempo. Ela precisaria substituir pelo menos 2 refeições, eventualmente incrementar com alguns outros produtos. A gente tem o Shape Control, por exemplo, que é maravilhoso, né, e ajuda nesse processo. Então, eu estimulo muito para as pessoas fazerem a avaliação de bioimpedância. E na avaliação de bioimpedância, naturalmente, você vende mais produto. E se você faz um acompanhamento adequado, a gente tem um grupo de acompanhamento, coloca as pessoas lá com informações todos os dias, com encontro pelo Zoom, a possibilidade de aderência ao programa é maior. E se você faz acompanhamento com a bioimpedância, então a gente tem esse departamento de perda de peso dentro do espaço também, e que é muito legal, porque realmente as pessoas conseguem resultados incríveis. Galera, pode falar, doutora, que eu vou fazer um desenho aqui enquanto a senhora fala. Pode falar. Tá, além disso, Wellington, a gente já usou muito o nosso espaço como plataforma de apresentação de negócio. Então, a gente fazia churrasco de negócio aqui, a gente já fez jantar de negócio, a gente já fez Noite da Beleza, apresentando os produtos de nutrição externa. E a gente gosta de fazer isso porque realmente é um jeito das pessoas entenderem melhor tanto a companhia quanto os produtos.